Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, é um privilégio poder partilhar com vocês hoje a Palavra de Deus. E o texto que eu quero... interferência. E a palavra que eu quero repartir com vocês está em Marcos capítulo 14. Por favor, abra comigo. Marcos 14, versos de 1 a 9. Marcos 14, de 1 a 9. Dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. Irmãos, o contexto desta passagem está meridianamente claro. O texto diz que 2 dias antes da Páscoa. 2 dias antes da Páscoa. O que estava acontecendo nessa época? Vocês sabem que a Páscoa é a maior festa dos judeus. Haviam 3 festas anuais: os tabernáculos, o Pentecostes e a Páscoa. Destas 3, a maior delas era a Páscoa. Esta festa era tão grande que a população de Jerusalém, como acontece em Guarapari, no período de verão, a população quintuplicava. Nessa festa, para vocês terem uma ideia, o aparato político, militar, se transferia de Cesareia, o palácio do governador Pilatos não ficava em Jerusalém, ficava em Cesareia. Todo o aparato militar de Roma ficava em Cesareia. Mas na Páscoa, tudo isso se movia para Jerusalém. Até mesmo Herodes, o tetrarca da Galileia, mudava sua residência oficial para Jerusalém, porque toda a população do país e os estrangeiros vinham para esta festa. Pois 2 dias antes desta festa, os principais sacerdotes, membros do Sinédrio, mancomunaram, orquestraram a prisão de Jesus à traição. E a intenção deles era matar Jesus depois da festa, quando o povo tivesse ido embora, sem os holofotes do povo, da multidão em Jerusalém. Mas é muito curioso que Mateus, registrando este mesmo episódio, no capítulo 26, diz que 2 dias antes da Páscoa, foi Jesus quem disse para os seus discípulos que ele estava para ser entregue. Em outras palavras, quando os homens pensam que eles estão no controle, com as rédeas da história nas mãos, eles estão apenas cumprindo um propósito maior e eterno de Deus.
Quem está no controle da história é Deus, e quem dirige a história é Deus, e mesmo que os homens conspirem, eles só podem fazer uma coisa, é cumprir os planos de Deus que não podem ser frustrados. Porém, enquanto aqui em Jerusalém, a capital mundial da religião, trama a prisão de Jesus, orquestra e conspira contra Jesus, ali bem próximo, pouco mais de 10 quilômetros, na aldeia de Betânia, uma família prepara uma festa para Jesus. E eu acho isso muito curioso, porque Jesus desperta ainda hoje sentimentos tão diversos, amado por uns, odiado por outros, adorado por uns, repudiado e rechaçado e odiado por outros. Esta festa que foi dada a ele em Betânia, diz a Bíblia que foi na casa de um homem chamado Simão. Nós não sabemos quem é Simão, não sabemos se ele era o marido de Marta, nem sabemos se Marta era casada, nós não sabemos se era um amigo da família, porque Marta está servindo, Lázaro recém-ressuscitado está à mesa com Jesus, e Maria também está por lá. Mas é curioso que os evangelhos adjetivam este homem, dizendo que o jantar aconteceu na casa de Simão, o leproso. Uma pergunta é preciso ser feita: esse homem ainda era leproso? E a resposta óbvia é claro que não. Mas por que você sabe que não? Porque se ele fosse leproso, ele não podia ficar em casa, muito menos receber alguém em casa. Ora, mas se ele não era mais leproso, por que os evangelhos, mormente Marcos, relata que o jantar aconteceu na casa de Simão, não o ex-leproso, mas na casa de Simão, o leproso? Para trazer-nos um alerta. Qual alerta? O perigo de rotular as pessoas. Rótulos ficam, mesmo quando eles não são necessários mais. O perdido foi encontrado, o cativo foi liberto, o doente está curado, mas o rótulo ficou. Então, por favor, não carimbe gente, não rotule gente. Nesse jantar, quem se destaca é uma mulher. Esta mulher, ela aparece apenas 3 vezes na Bíblia. Aqui nesse episódio, que é relatado pelos 4 evangelistas, Mateus 26, Lucas 22, Marcos 14 e João 12, em Mateus essa mulher é incógnita, em Marcos também o nome dela não é mencionado, em Lucas também nós não sabemos quem ela é, mas em João capítulo 12, essa mulher tem nome, é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Maria tem uma das mais belas biografias da Bíblia, porque ela só aparece 3 vezes nos evangelhos, e nas 3 vezes que ela aparece nos evangelhos, ela está aos pés de Jesus. Na primeira feita, em João 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. Enquanto Marta se preocupava com tantas coisas, até chamou a atenção de Jesus para repreender sua irmã, e Jesus disse: Marta, Marta, andas ansiosa, preocupada com muitas coisas, uma coisa só é necessária, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. A melhor academia do mundo é assentar-nos aos pés de Jesus, para aprender. A segunda vez que Maria aparece nos evangelhos, é em João capítulo 11, e ela aparece para chorar aos pés de Jesus. Seu irmão Lázaro estava morto e sepultado, e não há melhor lugar do mundo para você expor a sua dor e encontrar uma fonte de consolo do que aos pés de Jesus. Mas, em último lugar, em terceiro e último lugar,
Esta mulher aparece novamente na Bíblia, nesse texto, e nos seus correlatos, Mateus 26, Lucas 22 e João 12, e mais uma vez ela está aos pés de Jesus, agora para agradecer. A pergunta é: agradecer o quê? E a resposta é: agradecer o maior milagre público de Jesus, a ressurreição do seu irmão. E esse é um dos episódios mais incríveis da Bíblia, porque João 11 relata que Lázaro ficou doente, e Marta e Maria mandaram um recado para Jesus, que estava a um dia de viagem de Betânia: está enfermo aquele a quem amas. Elas não disseram: venha depressa, Lázaro está muito mal, deixa tudo aí, corre para cá. Elas só disseram isso: está enfermo aquele a quem amas, porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. E diz a Bíblia que quando Jesus recebe o recado, ele dá o seguinte recado, resposta ao mensageiro: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas Jesus disse para os seus discípulos assim: Lázaro morreu. Então eu quero que você pense comigo na seguinte cena: Lázaro morreu no mesmo dia que o emissário saiu da casa de Marta e Maria, porque era um dia de viagem. Ele morre nesse dia. Quando o homem retorna, já é o segundo dia, o Lázaro não só está morto, mas já está sepultado. Agora imagine comigo o nó na cabeça da família, quando ele chega com o seguinte recado: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas o Lázaro está morto e sepultado. Agora faça as contas comigo. Ele gastou um dia para ir. Diz a Bíblia que Jesus ficou mais 2 dias onde estava. Então 3 dias. No outro dia Jesus vai, é o 4º dia. Quando Jesus chega, Lázaro está morto e sepultado há quanto tempo? 4 dias. A pergunta é: por que Jesus esperou até o 4º dia? Porque havia uma crença entre os rabinos que um morto poderia ressuscitar, como havia relato de ressurreição no ministério de Elias, no ministério de Eliseu, até o 3º dia. Na crença dos rabinos, a partir do 4º dia, nenhum homem, por mais piedoso, poderia ser o instrumento deste milagre. Só o próprio Deus em pessoa podia ser a fonte e o agente do milagre. Pois Jesus espera até o 4º dia, exatamente para que a nação de Israel reconhecesse à beira da sua morte, já nas sombras da sua paixão, que ele não era apenas um grande homem, ele era o próprio Deus entre os homens. Então Maria está aqui nesse texto, agradecendo aos pés de Jesus por esse milagre. Agora, veja comigo a cena. Jesus estava à mesa. Naquela época as mesas eram baixas, não altas como as nossas hoje, que você enfia o pé debaixo da mesa. As pessoas se assentavam no chão, encostavam o cotovelo na mesa, e diz a Bíblia que Jesus então estava à mesa, e o texto nos informa, reclinado à mesa, porque não havia outra posição, não ficar reclinado mesmo à mesa, era um lugar de apoio, era a própria mesa, não tinha braço na cadeira. Quando vem esta mulher chamada Maria, por trás, com um vaso de alabastro. O que é alabastro? Alabastro é uma pedra ornamental, de cor rosa, e diz a Bíblia que ela vem trazendo dentro deste vaso um perfume, que Marcos coloca em grau superlativo, preciosíssimo. E diz Mateus que o vaso está cheio. E diz João que tem dentro do vaso que está cheio 1 libra de perfume. O que é 1 libra?
Um litro tem 2,2 libras. Significa que dentro do vaso que está cheio, tem quase meio litro de perfume. 400 ml de perfume, aproximadamente. E diz a Bíblia que ela vem com esse vaso, desse perfume preciosíssimo, que era feito de uma essência, e essa essência não tinha Israel, a essência chamava-se nardo, e Marcos tem o cuidado de dizer que esse perfume, que essa essência não era híbrida, não era misturada, era nardo puro. Ela pega esse vaso, ela não abre o vaso, ela quebra o vaso, e derrama todo esse líquido preciosíssimo na cabeça de Jesus, mais do que um copo desse, e ela despeja tudo na cabeça de Jesus, e esse perfume, diz Mateus, que enche toda a casa, e vai escorrendo pelo corpo de Jesus, como que preparando-o para a sepultura, chegando aos pés de Jesus, e ela solta os cabelos, e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Isso provoca uma reação imediata dos discípulos, mormente de Judas Iscariotes, que era o tesoureiro do grupo, e a Bíblia diz que em João 12, nesse episódio, que ele era ladrão, só aqui que ele chama de ladrão em João 12, nesse episódio, e todos ficaram irritadíssimos com ela, irados com ela, porque disseram, é um desperdício, esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Molestaram Maria, e Jesus disse, deixai-a, ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura, e em verdade vos digo, em todo o mundo, onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. Bom, com base neste episódio, eu convido vocês a extraírem desse texto comigo 8 lições que Maria nos ensina. Primeira lição, confira comigo aí o versículo 8, está escrito assim, ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Sempre que eu leio isso, eu pergunto a mim mesmo, meu Deus, será que eu estou fazendo para Jesus tudo o que eu posso? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com a motivação certa. Maria fez o que pôde. Eu gosto muito da história, porque a história ou é nossa pedagoga, ou será nossa coveira. Em 1723, na Alemanha, surge um movimento chamado Movimento dos Morávios, com o conde Ludwig van Zinzendorf. E eles começam na Alemanha uma reunião de oração que durou literalmente 100 anos, ininterruptamente, produzindo uma geração de missionários e de grandes avivamentos. Para vocês terem uma ideia, os moravianos eram muito pobres, numa época de muita carência financeira, e cada 18 moravianos na Alemanha sustentavam um missionário fora da Alemanha, cada 18. Havia momentos em que eles eram tão pobres, não tendo dinheiro para mandar para a obra missionária, eles se vendiam como escravos,
para comprar a passagem de ida para os povos mais longínquos do mundo, para gastar o resto dos seus dias lá, como missionários. Quando eu escuto testemunhos assim, eu pergunto a mim, meu Deus, e eu estou fazendo o que eu posso? Pois Maria fez o que pôde. Segundo princípio, segunda lição que Maria nos ensina, veja comigo o versículo 3, ela fez o seu melhor. Vamos entender melhor o que está acontecendo aqui. Esse vaso de alabastro, onde ela tem esse perfume preciosíssimo, feito de nardo puro, não se comprava esse perfume numa loja de perfumaria. Essa essência não se produzia em Israel. Essa essência só era encontrada na época na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco, moído e transportado em lombos de camelos. Para vocês terem uma ideia, o perfume foi avaliado em mais de 300 denários. Naquela época, o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para alguém juntar 300 denários, significava que ele tinha que trabalhar mais de um ano. Agora, pense comigo nisso. Se tem dentro daquele vaso um pouco mais de 300 ml, eu estou dizendo que cada grama deste perfume valia um dia de serviço. Era como se você trabalhasse o dia inteiro para no final do dia comprar uma gota desse perfume. Esse perfume não era comum, era caro, era raro, e eu pergunto a você, quando você compra, e às vezes você compra, e eu também, um perfume bom, como é que você usa um bom perfume? É muito pouquinho, e você diz assim, esse perfume tem que durar o ano inteiro. Agora veja comigo que ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. E por que ela quebra o vaso? O que ela está dizendo é o seguinte, eu não quero que sobre nenhuma gota. Tudo que eu tenho, e o melhor que eu tenho, eu quero colocar a serviço de Jesus. Ela não só fez o que pôde, ela fez o seu melhor. Meus irmãos, às vezes as pessoas que não conhecem a Deus como você e eu conhecemos, são mais zelosas em servir aos seus deuses ou aos seus ídolos do que nós somos em servir ao Deus da nossa vida. Eu estava pregando em Portugal há 2 anos e pouco, e fui fazer uma visita a uma cidade perto de Coimbra. Quando nós estávamos viajando, eu vi muita gente, caravanas e mais caravanas, a pé, no asfalto, caminhando. Eu fiquei curioso, eu disse, o que essas pessoas estão fazendo? Onde elas estão indo? E me responderam assim, elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei, mas quantos quilômetros essas pessoas estão andando a pé? Elas me responderam, a mais de 300 quilômetros. E eu fiquei pensando na hora, falei, meu Deus, quantas vezes nós temos carro, temos ônibus, temos táxi, temos Uber, temos moto, temos bicicleta, temos pernas boas, moramos perto da igreja, às vezes até no bairro da igreja, e aí dá uma chuvinha, não vai, aí o sol está quente, não vai também, aí está de férias na praia, não vai também, e aí qualquer motivo não vai também. E os pagãos ou os idólatras às vezes nos envergonham, porque eles são mais zelosos em servir aos deuses, aos ídolos, do que nós somos em servir ao Deus da nossa salvação. Maria fez não só o que pôde, ela fez o seu melhor.
Mas em terceiro lugar, Maria fez o que pôde, o seu melhor, mas ela fez também sacrificialmente. O verso 3, irmãos, não pode ser entendido a não ser dentro da cultura israelita. Porque por mais pobre ou por mais rico que uma pessoa seja, ela não dá 300 denários, ou seja, o salário de um ano, num frasco de perfume. Ninguém faz isso. Como disse a vocês, esse perfume não era comprado de uma vezada só, numa loja de perfumaria, está lá bonito aquele frasco, aquele vaso de alabastro. Não. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, ia sendo acondicionado nesse vaso de pedra, pela menina, no momento em que ela se tornava moça. A partir desse momento, ela já ia comprando com as suas parcas, pequenas economias, esse perfume para o dia mais esperado e mais sonhado da sua vida, o dia das suas núpcias. Agora Maria pega aquilo que era mais caro para ela, mais importante para ela, comprado para a finalidade mais nobre da vida dela, e ela coloca tudo isso a serviço de Jesus. Ela deu o seu melhor e deu de forma sacrificial. Me permitam uma pergunta: o que é que você tem feito para Jesus que pode receber hoje o selo de sacrificial? Eu pergunto a você, como você tem demonstrado hoje que você é uma pessoa generosa, não apenas com o que sobra, mas com o melhor que você tem? Eu li um livro recentemente, esse livro não está vertido ainda para o português, sobre generosidade, e eu não encontrei melhor ilustração do que esta para compreender generosidade. O autor diz o seguinte: você quer entender generosidade? Faça o seguinte: compre numa loja, num supermercado, num souvenir, um vaso de vidro branco, transparente. Se você é chique, pode comprar de cristal, não tem problema, desde que seja transparente, e bota na sua sala. Só que você não vai botar flor, você vai botar terra, só terra, para você passar todo dia olhar para esse vaso, cheio de terra, para lembrar você duas coisas: primeiro, de onde você veio; segundo, para onde você vai. Você veio do pó, ou você vai voltar para o pó? Do pó que você veio, quanto você trouxe? Nada. Para o pó aonde você vai, quanto você vai levar? Também nada. Então você não é dono de nada. Você só é administrador do dono. Mas quem é o dono? O dono é generoso. E quem é você? Você é administrador do dono generoso. E o que a Bíblia requer dos mordomos do dono é que eles sejam encontrados fiéis. E como é que você pode ser generoso com os bens do dono generoso? É sendo generoso com o que é do dono. Sabe por que você e eu temos dificuldade de sermos generosos? É porque nós temos a síndrome de dono. Se eu acho que é meu, é meu. Mas quando eu entendo que o que está nas minhas mãos está emprestado para mim pelo dono que é generoso, e que eu preciso ser generoso com o que é do dono, eu perco completamente a dificuldade de ser generoso. Me permita ilustrar de novo. Há uns 4 anos eu estava pregando na Paraíba, em João Pessoa, e o pastor Sérgio da Juvep me contou a história, que é muito conhecida, mas eu nunca tinha escutado essa conversa, essa história completa.
Aconteceu numa cidade do interior da Paraíba, numa igreja batista missionária. E o pastor da igreja batista missionária desta pequena cidade do interior tinha um programa no rádio, que alcançava 40 mil pessoas no entorno. E a igreja passando uma crise muito grande, a seca muito grande, os dízimos, as ofertas caíram, e ele não conseguiu manter fielmente o pagamento da rádio. E então ele recebe um ultimato da rádio dizendo o seguinte: ou o senhor paga até a próxima semana, ou nós tiraremos o programa do ar. Então o pastor chega na igreja no domingo à noite e faz um apelo para os irmãos, para que se levantasse uma oferta sacrificial, para que o programa não saísse do ar. Estava na igreja um casal de meeiros. Eu não sei quantos de vocês entendem essa palavra meeiro. Alguém não entende? Pode levantar a mão, se alguém não sabe o que significa essa palavra. Ok. A palavra meeiro é aquele cidadão que trabalha no sítio ou na fazenda de alguém, e tudo que ele planta e colhe, ele racha no meio com o dono da propriedade. Ele só tem a metade. Ele trabalhou, cultivou, plantou, colheu, metade fica com ele, outra metade vai para o dono da terra. Então estava lá um casal de meeiros, o senhor Tota e a dona Lourdes, morava a 6 quilômetros da igreja, da cidade, iam a pé. Quando estão voltando, a Lourdes disse o seguinte para o Tota: ô Tota, você viu o apelo do pastor, né? Eu vi, nós temos que ajudar. Falei: mas Lourdes, não tem dinheiro lá em casa? Tem nada lá em casa, vamos ajudar como? Vamos dar o quê? Tem nada. Não, mas vamos ter que ajudar. Mas Lourdes, lá em casa não tem dinheiro, lá em casa não tem nada, minha filha, mas nós vamos ter que ajudar. E foram temando estrada fora, conversando estrada fora. Quando estava quase chegando em casa, a Lourdes disse assim para o marido dela: ô Tota, nós não temos dinheiro, mas nós temos um terreiro cheio de galinha, e tem um galo que é o melhor que nós temos, então nós vamos dar o galo. Tá bom, Lourdes, você quer? Vamos fazer isso então. Aí na segunda-feira cedinho, a dona Lourdes botou o galo debaixo do braço, 6 quilômetros a pé para a cidade, bateu na casa do pastor, falou: pastor, eu vim trazer minha oferta sacrificial para que o programa não saia do ar. O pastor recebeu o galo, deu um sorriso amarelo, agradeceu. Na hora que fechou a porta, ele pensou: meu Deus, o que eu vou fazer com esse galo? Aí a pessoa faz uma rifa. Falei: rifa não combina com crente. Pensou isso, pensou aquilo outro, nada dava jeito. Aí pensou o seguinte: vou botar na internet que uma mulher dê um galo de maneira sacrificial. Botou na internet. Domingo de manhã, pastor Jeremias Pereira, da 8ª de Belo Horizonte, abre a caixa de e-mail dele, está lá a história da mulher do galo. Foi tocado por Deus, chegou na igreja domingo de manhã, e desafiou a igreja a levantar uma oferta especial. Levantaram a oferta que correspondeu ao valor de 2 anos do programa. Aí ligou para o pastor, falou: pastor, fica tranquilo que o programa está garantido por 2 anos. O próprio pastor Jeremias está pregando lá em Toronto, no Canadá, a igreja do pastor Stanley Tavares, e contou a história da mulher do galo. Levanta um irmão e diz: eu quero saber se a dona Maria está precisando de alguma coisa, se a dona Lourdes está precisando de alguma coisa. O sonho dela é ter uma geladeira. Tem energia, mas não tem geladeira para tomar água gelada, fazer um chup-chup no calor escaldante do sertão. Um fogão que ela possa trabalhar com mais agilidade. Falei: então estou mandando dinheiro para comprar uma geladeira, para comprar fogão que ela precisar. Está pregando uma igreja em Nova York. Alguém levanta e diz assim: bom, mas de quem é essa terra? Vamos comprar a terra. Ela não vai ser meieira mais não, ela vai ser proprietária da terra. Levantar os recursos, comprar a terra, passar a escritura em nome da dona Lourdes do Sotota. Está pregando uma outra igreja, contou a história da mulher do galo. Levanta, eu quero saber se essa terra é boa, se ela produz, se precisa cavar poços artesianos. Nós vamos lá trabalhar essa terra para que ela possa produzir com o máximo vigor.
Fizeram isso. Está pregando uma outra igreja, levanta o irmão, quer saber como é que é a casa da dona Lourdes. Não, ela mora numa casa muito humilde ainda, bota tudo abaixo, vamos construir uma casa grande, bonita, confortável, mobiliada, com tudo que ela precisa. Um repórter da Christianity Today, em Nova York, escuta essa história, pega um avião em Nova York, desce em João Pessoa, pega um carro e vai para o interior da Paraíba, para fazer uma entrevista com a dona Lourdes Sotota, e essa história percorre o mundo inteiro, porque uma mulher fez uma oferta sacrificial, e Deus a honrou de maneira espetacular. Jesus disse: em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o evangelho, será contado o que Maria fez, para a memória sua. Quarta lição que nós aprendemos com Maria: ela fez apesar das críticas. Confira comigo os versos 4 a 6. Irmãos, eu nunca vi ninguém fazer algo relevante no reino de Deus sem enfrentar crítica. Quem tem medo de crítica não serve a Deus. Quem tem medo de crítica está mais interessado no seu prestígio pessoal do que na glória de Deus. Agora veja comigo que Maria enfrentou 3 críticas. Olha o verso 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Quem são esses alguns aqui? São os discípulos. Diríamos hoje, os líderes da igreja. Aqueles que deveriam estar felizes com ela e imitando o exemplo dela, estão irritados com ela. Agora, chama atenção para um ponto. Eles não estão indignados com Maria por aquilo que ela fez. Eles estão indignados para quem ela fez. Na cabeça deles, se fosse para os pobres, tudo bem. Mas para Jesus, não, isso é um exagero, isso é um desperdício. Segunda crítica, não é só indignação não, é murmuração também. Versículo 5, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Irmãos, eu acho que murmuração ainda não acabou, né? Acho que ainda tem um pouquinho de resquício desse negócio na igreja hoje. Que negócio assim que azeda o ambiente. Mas eles não murmuraram não, eles murmuraram contra ela. Eles estão fazendo conta. Eles são gente do orçamento. O Judas Iscariotes está capitaneando a liderança desse assunto aqui, e Judas não estava nada interessado em pobre não. João 12 diz que ele era ladrão, ele estava interessado nessa grana para embolsar. Agora, preste atenção no que eu vou lhes dizer. Foi nesta noite aqui, que o Judas Iscariotes saiu, para costurar a venda de Jesus, a entrega de Jesus, por um valor de um escravo. Ele ficou tão irritado com Maria, não podendo botar a mão naquela grana, que ele vai e vende Jesus. Mas em terceiro lugar, ela não só enfrentou indignação e murmuração, mas no versículo 6, ela enfrenta molestação. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Molestação é crime hoje. É crime. Se Jesus não saísse em defesa de Maria, eles teriam acabado com ela. Então, aplicação. Você está fazendo a obra de Deus? Alguém está criticando você? Continue fazendo a obra de Deus. Alguém está irado com você? Continue fazendo a obra de Deus. Alguém está murmurando contra você? Continue fazendo a obra de Deus. Alguém está molestando você? Continue fazendo a obra de Deus.
Porque tem crente cristal, gente, tem crente porcelana, tem crente que qualquer coisinha se melindra, qualquer coisinha, não, também não faço mais nada, não, também saio da igreja, também, já que não estão me criticando, também eu não faço mais nada. Gente, em nome de Jesus, você não está servindo a homens, você está servindo a Cristo. Quinta lição que Maria nos ensina. Ela fez só para agradar a Jesus. Em João 12, só João 12 relata isso, Maria enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. O que significa isso para a cultura brasileira? Nada, nada, apenas um gesto de humildade. Mas dentro da cultura judaica, isso era um escândalo. Uma mulher não podia soltar os cabelos em público. E Maria faz isso. E qual a lição que a gente aprende aqui? A lição que a gente aprende aqui, irmãos, é que quando você ama Jesus e o seu coração transborda de alegria e de gratidão, você quebra alguns protocolos da cultura. Nós somos muito engessadinhos. Nós somos muito aparados com a cultura, com medo de melindrar esse, com medo de melindrar aquele, e nós medimos às vezes os nossos gestos, com medo de ferir a susceptibilidade deste ou daquele, até no culto, você perde a espontaneidade, porque se você levanta a mão, vão chamar você de renovado. Se você dá um amém, você já é exagerado. Se você dá um glória a Deus, então você perdeu o rumo. E aí você, com medo desse, ou com medo daquele, com medo daquele outro, você se engessa. Eu não estou dizendo que você está ali com liberdade ou com licença para desagradar as pessoas, não. Eu estou dizendo a você que você precisa ser motivado por uma única razão, é glorificar a Deus e agradar a Jesus. Porque se você tentar agradar aos homens, você acaba desagradando a Jesus. Mas há uma sexta lição no texto. Maria fez o que pôde, Maria fez o seu melhor, Maria fez sacrificialmente, Maria fez apesar das críticas, Maria fez só para agradar a Jesus, mas Maria fez também a pessoa certa. Olha comigo o versículo 6 e 7. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos entender isso aqui, irmãos. Será que Jesus está dizendo que os pobres não são importantes, ou que os pobres não têm prioridade, ou que os pobres podem ser deixados para depois? Não, não é isso que Jesus está ensinando. Vamos entender isso. Uma teologia surgiu na América Latina, falsa teologia, chamada teologia da libertação, que não é nem teologia, nem libertação, e os teólogos da libertação, na verdade, são teologastros liberticidas, dizem que você é salvo por ajudar o próximo, então, o reino de Deus é panela cheia. Agora, preste atenção nisso, ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres. Ajudar os pobres não é a causa da salvação, ajudar os pobres é o resultado da salvação. Você não ajuda os pobres para ser salvo, você ajuda os pobres porque foi salvo pela graça. É o amor de Jesus e a gratidão pela salvação é que move você a ter um coração generoso. Então Maria fez a pessoa certa. Mas a penúltima, a sétima lição que eu aprendo com Maria, é que Maria fez no tempo certo. Olha comigo o versículo 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Irmãos, nós precisamos entender melhor isso aqui. Então, por favor, me acompanhe no meu raciocínio. Gostaria muito que vocês um dia lessem o Evangelho de Lucas, numa sentada só. Há coisas na vida, irmãos, que não dá para fazer em doses homeopáticas
e entender plenamente. Por exemplo, eu só fui compreender melhor o livro de Jó no dia que eu li o livro numa sentada só. Eu só pude entender o valor que Lucas dá às mulheres e ao ministério das mulheres e a relevância das mulheres no reino de Deus quando eu li o evangelho numa sentada só. Se você ler Lucas, você vai ver que quem bancou, quem financiou o ministério de Jesus financeiramente foram as mulheres. E lá em Lucas 8 diz que Maria Madalena, Susana, Joana e muitas outras, nas andanças de Jesus, no ministério itinerante de Jesus pelas cidades da Galileia, e haviam 204 cidades pequenas na Galileia, era a região mais povoada. Essas mulheres iam financiando financeiramente o ministério de Jesus. Agora, faça a conta comigo, por favor, agora. Tinha 3 mulheres citadas pelo nome. Quem eram elas? Maria Madalena, Susana, Joana e muitas outras. Quantas são muitas outras? Eu não sei, mas vamos imaginar que muitas outras seriam 20 mulheres. Então seriam 23 mulheres. Mas Jesus e os seus 12 apóstolos, então são 13 pessoas. Então você está falando aí de um grupo de mais de, em torno aí de 40 pessoas, imagina, supondo 40 pessoas. Preste atenção, não tinha pensão, não tinha hotel, não tinha pousada, cidade em cidade, cidade em cidade, e essas mulheres estão indo, passando Pix, fazendo transferência bancária, bancando o ministério de Jesus, hospedagem, alimentação, roupa, bancando. Essas mulheres, junto com os discípulos, recebem de Jesus a seguinte informação: ele ia subir para Jerusalém, suportar muitas coisas nas mãos dos escribas e fariseus, dos principais sacerdotes e escribas, e seria crucificado para ressuscitar o terceiro dia. Essas mulheres com Jesus, vou subir, elas sobem com ele. Quando Jesus foi crucificado, não tinha nenhum dos discípulos lá, exceto João. Essas mulheres estavam lá. Quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João estivesse presente, mas Lucas 23, 55, diz que essas mulheres não só estavam presentes, agora note o que eu vou falar, elas viram onde e como Jesus foi sepultado. Repete essa frase comigo: onde e como. Então agora vai fazer, eu quero que você acompanhe meu raciocínio, para você entender. Que horas Jesus morreu na sexta-feira? Que horas? 3 horas da tarde, hora nona. Que horas ele foi sepultado? Bom, a Bíblia não diz, mas diz que tinha que ser, foi antes da entrada do sábado. Que horas começava o sábado? Sexta-feira, 6 da tarde. Então preste atenção comigo, no que tem que acontecer em 3 horas. Primeiro, Jesus morreu, ok, morreu, mas não pode tirar da cruz, ninguém tem essa liberdade, só com autorização do governador. Bom, mas para ir no governador não pode ir qualquer um também, porque senão não recebe, tem que ser uma pessoa com certo trânsito. Então vai lá o José de Arimateia. Aí o José de Arimateia chega para o governador e diz: o governador, olha, Jesus morreu, queria permissão para tirá-lo da cruz. Não, morreu não. E tem gente que demora dias, passa a noite. Morreu, não deu prazo não. Não morreu, senhor. Morreu não. Eu só acredito se o comandante, o centurião, que foi o comandante responsável pela crucificação, vier aqui me falar. Aí volta lá para falar para o comandante tem que vir cá falar com o governador. Morreu o senhor. O governador tem que fazer um documento, aí tem que voltar lá, tirar o corpo, tem que ir no mercado comprar lençóis, tem que ir no mercado comprar perfumes,
tem que fazer todo o processo de limpeza, tem que enrolar o corpo nos lençóis, embalsamar, tem que sair dali, ir lá no local do sepultamento, tirar a pedra que está lá fechando o túmulo, porque o túmulo é novo, nunca foi usado, tem que botar o corpo lá dentro do túmulo, que é cavado em pedra, tem que rolar a pedra pesada na boca do túmulo, tudo isso antes de quê? Das 6 da tarde. Qual a conclusão que você chega? É muito pouco tempo para tanta coisa. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Lucas 23, 55. As mulheres viram onde e como. Mulher não gosta de nada mal feito. Elas olharam e pensaram assim: está mal feito esse serviço. Quando passar o sábado, nós vamos no mercado, vamos comprar perfumes e vamos fazer esse serviço direito. Quando elas estão voltando, já na madrugada de domingo, o sábado terminou, né? Às 6 horas da tarde do sábado. Quem vai abrir o túmulo? Chega lá, a porta está aberta. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem, um anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Agora preste atenção. O anjo diz o seguinte: o que vocês vieram fazer, em outras palavras, ele não precisa mais. Ele não precisa mais disso. Vocês fizeram muito por ele, mas uma coisa vocês não fizeram. Vocês não anteciparam a preparar o corpo dele para a sepultura. A única pessoa que pensou nisso, que investiu nisso, consciente deliberadamente, foi Maria. Só Maria fez no tempo certo. Há coisas na vida que ou você faz agora, ou você nunca mais vai ter chance de fazer. As oportunidades passam. Me permita ilustrar isso de duas maneiras. Uma coisa me choca na cultura brasileira, e o que me choca na cultura brasileira, dentre outras coisas, são os nossos funerais. Irmãos, eu nunca vi ninguém receber mais elogio do que defunto. Defunto. É uma rasgação de seda na beira do caixão que não tem mais fim. A pergunta que às vezes faço é essa: será que aquela pessoa escutou alguns daqueles elogios? Porque depois que morre, não escuta mais nada. Eu conheço crente que diz: não, pastor, mas não pode elogiar não, isso leva a pessoa a ficar vaidosa, soberba. Não, o que a Bíblia proíbe é a hipocrisia. O elogio sincero, na hora certa, com a dosagem certa, com a motivação certa, é uma bênção. A Bíblia está cheia de elogios. Então, se você quer honrar alguém, se você quer elogiar alguém, se você quer abençoar alguém, se você quer falar uma palavra para alguém, para botá-lo para cima, para animá-lo, faça isso enquanto ele está vivo. Depois que morrer, não adianta mais não. Sabe a segunda coisa que me deixa curioso nos nossos funerais? É que mortos recebem mais flores do que os vivos. Dá para entender isso? Eu fui num funeral certa feita e contei 82 coroas de flores. Tiveram que contratar um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado olhando, fiquei pensando: meu Deus, o coitado do defunto não consegue cheirar um botão de rosa a mais. Para que tanta flor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Você tem que mandar flor para alguém? Manda em vida. Não espera morrer não. Maria fez no tempo certo. É hora de você pensar: aquela visita, aquela conversa, aquela ajuda, espera não, faça hoje, para que você não chore de remorso amanhã. Último lugar, oitava e última lição. Maria, então vamos resumir, vamos recordar as 7 primeiras, vamos lá? Vocês que são bons de memória. Primeiro, ela fez o que pôde. Segundo, ela fez, isso é o melhor.
Terceiro, ela fez sacrificialmente. Quarto, ela fez apesar das críticas. Quinta, ela fez só para agradar a Jesus. Sexta, ela fez a pessoa certa. Sétima, ela fez no tempo certo. Oitavo e último lugar, ela fez com reflexos para a eternidade. Olha o versículo 9 comigo. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado também o que ela fez para a memória sua. Isso me encanta, porque numa casa pequena, numa aldeia pequena, há 2000 anos, o que Maria fez no recôndito daquela casa, está sendo proclamado do alto dos montes, nos ouvidos da história. Hoje, exatamente 13 de janeiro de 2022, na cidade de Guarapari, Espírito Santo, no templo da primeira igreja presbiteriana de Guarapari, a profecia de Jesus está se cumprindo mais uma vez. A pergunta então é esta: o que você está fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações? Nós vivemos uma geração egoísta, uma geração narcisista, que passa o tempo todo olhando para o seu umbigo. O que você hoje está fazendo que vai influenciar seus filhos, seus netos e a futura geração? Pense nisso. Eu não sei se você pensa nisso. De vez em quando eu penso. Qual será a frase que vai estar escrita numa placa de mármore branca, se Jesus não voltar antes, na boca do seu túmulo? Que frase vai resumir sua vida? Ou pensa outra coisa: se Jesus não voltar antes, 50 anos depois que você morrer, que influência você vai ter na história? Maria fez algo que não ficou restrito na casa dela, no tempo dela, mas está ecoando como ondas sonoras no desdobrar dos séculos. Faça, mas faça com reflexos para a eternidade. E eu quero terminar contando a história para vocês de um missionário que foi inglês e gastou a sua vida na Índia, melhor dizendo, na África. Esse missionário chamava-se David Livingstone. Ele foi um missionário muito influente na África, contribuiu para a cultura da África, levou muitas pessoas a Cristo na África, foi inclusive atacado por um leão na África e perdeu a mobilidade do seu braço direito. Quando ele morreu, os ingleses foram para a África para pegar o corpo dele e sepultá-lo na Inglaterra. Os africanos disseram para os ingleses assim: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar. Ele amou a África, ele viveu na África, ele morreu na África, e o coração dele vai ser sepultado na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, e na parede dessa catedral tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele para a Inglaterra, sepultaram-no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. O túmulo mais visitado na abadia de Westminster não é dos reis nem dos príncipes, mas de David Livingstone.
E lá tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Que você e eu possamos viver para a glória de Deus. E que você e eu possamos influenciar as futuras gerações. Que você e eu possamos imitar esta mulher que viveu aos pés de Jesus. gradi a febbraio, c'è chi dice giorno perfetto per andare al mare, ma noi ci abbiamo un'altra idea, ce ne stiamo a casa. Alle 8:15 parte la spedizione, da San Vito dei Normanni direzione San Michele. Un uomo con la coppola grida è tutto chiuso, oggi non si lavora. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Non ci sono più forchette, non ci sono più piatti, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri. Non ci sono più coltelli, non ci sono più cucchiai, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Se non mi liberi subito quella padella, non lo so che ti faccio. Amore, è finito il caffè, mi presti il tuo e te lo rifaccio. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Che confusione.